Fala aí, meu povo. Vou fazer aqui um vídeo sobre o Atlético de Madrid. Acho que já tem tempo que eu falo do Atlético de Madrid meio perifericamente, né? Já falei quando jogou contra o Real Madrid, já falei quando jogou contra o Barcelona. Acho que falta um vídeo sobre o momento desse time do Diego Pablo Simeone, que cumpre o seu papel, se classifica para as oitavas de final da Liga dos Campeões e a partir daqui pode acontecer qualquer coisa, né? Pode cair com o Liverpool, que eu acho que seria hoje um confronto muito equilibrado, porque o Atlético de Madrid sempre faz pelo menos um confronto equilibrado, ou pode cair contra o Tottenham, o que também pode ser equilibrado, mas cá entre nós o Atlético parte de uma posição de favorito, vindo o Tottenham de onde vem, né? Temporada que faz é horrorosa do time do Tottenham, e eu acho que o Atlético seria favorito. É um Atlético que divide muito opiniões por conta de cada jogo que faz, e até quem me acompanha aqui, que segue o Barcelona, pode ficar meio atento a esse vídeo, pensando no jogo da próxima semana, a volta das semifinais da Copa do Rei. É um time capaz de fazer 4 no Barcelona, depois tomar 3 do Rayo Vallecano, tomar 3 do Clube Bruges, fazer 3 também, né, naquele empate da última semana, um 4-2 depois contra o Espanhol e agora um 4-1 contra o Clube Bruges. Se a gente for ver, nos últimos 2 jogos, 8, 11, 15 gols nos últimos 5 jogos. É um time capaz de fazer muitos gols, mas também é capaz de tomar 1, mais 2 contra o Espanhol, 3, mais 3 contra o Clube Bruges, 6, mais 3 contra o Rayo Vallecano, 9 gols, né? Isso tomou nos últimos 4 jogos o Atlético de Madrid. Se for jogar o jogo contra o Barcelona também, 9 gols nos últimos 5 jogos. É um time capaz de fazer muito e de também sofrer muitos gols. A minha sensação é que não tem mais o Atlético de Madrid um elenco duro, rochoso, competitivo, brigador, de dividir todas as bolas, de brigar de todas as formas, como tinha no início da era Diego Pablo Simeone, que era um time que muitas vezes se defendia muito e precisava de pouco para atacar, ou atacava muito pouco. Hoje tem mais jogadores de bola no pé, tem muitos bons jogadores do Atlético de Madrid e tem uma mentalidade que algumas vezes ainda é parecida com aquele Atlético de Madrid porque tem o mesmo técnico. Então, o que deixa o time muito perigoso, porque ele é capaz de se defender bem, de atacar de várias formas, desde a forma mais rebuscada até a forma mais primitiva, o Atlético de Madrid é capaz de atacar, e também ainda existe muito a cultura do esforço. Por que é perigoso para os dois lados? Primeiro, porque é capaz de fazer o primeiro gol como fez contra o Clube Bruges, uma ligação direta do goleiro para o Sorloth, assim, não existe nada mais rudimentar no futebol, por assim dizer, do que uma ligação goleiro-centroavante, um atacante capaz de abrir os braços e levar vantagem, o Mignolet falha no lance, mas a jogada é essa. E também quando o jogo estava 2-1 para o Atlético de Madrid, o Atlético se fechar todo em casa contra um adversário em teoria inferior e jogar só de contra-ataques. E assim matou o jogo, né? Fez o terceiro gol, depois de uma jogada de cruzamento na área, fez o quarto gol com o Sorloth. Mas faltou ao Atlético de Madrid, talvez, controlar em todas as vezes que estava vencendo o 2-0 da Bélgica, 1-0 em Madrid, controlar com bola no pé. Por quê? Porque tem bons jogadores, mas tem o Diego Pablo Simeone como técnico com as suas convicções, que são melhores ou piores dependendo da situação, mas são as que são. Então não tem mais o elenco para jogar um futebol duro e competitivo, ainda é competitivo, mas não é duro, e não tem técnico para jogar um futebol toda hora vistoso, controlador, dominador, protagonista. Então fica nesse meio do caminho, o que gera um Atlético capaz de ganhar de 4, de perder de 3, de empatar de 3-3, como a gente tem visto nas últimas semanas. Para vocês terem ideia, a média de gols do Atlético de Madrid nesse momento é de 2, 80 gols marcados em 40 jogos essa temporada. É a melhor média de gols do Atlético de Madrid desde 1960. Nos últimos 66 anos, o Atlético não tinha uma média de 2 marcados por partida, o que mostra a capacidade ofensiva desse time. A gente tem visto isso nas últimas semanas, e eu acho que a chegada do Lookman, sai o Gallagher, entra o Lookman, tá saindo um guerreiro e entrando um atacante de boa bola no pé, né? Por outro lado, a média de gols sofridas do Atlético de Madrid até aqui na temporada é de 1,15 gols por partida. É a segunda pior desde que chegou o Simeone. A pior é na temporada retrasada, a 23-24, quando a média de gols sofridos foi de 1,26. E antes disso, só que chegou o Simeone, e aqui não conta muito, né? Porque ele chega no meio da temporada e tal. O Atlético teve 1,29 gols sofridos em média. Ou seja, tá fazendo mais gols do que nunca, nas últimas 6 décadas, quase 7. O time nunca marcou tanto. Por outro lado, é um Atlético de Madrid que sofre gols como com o Diego Pablo Simeone só em uma temporada, e vocês vão lembrar que essa 23-24,
o Atlético de Madrid termina o Campeonato Espanhol atrás do Girona, né? Na tabela de classificação termina em quarto colocado. Hoje é quarto colocado também, atrás, né, do Villarreal. Mas aquela temporada do Atlético não foi especialmente boa. É um time que está nesse meio do caminho, entre as duas coisas, que está contratando muito, nas últimas 2 temporadas, quase 500 milhões de euros gastos, vende muito também, né? Essa temporada contratou 230, mas vendeu 115 milhões de euros em jogadores, mas é um time que ainda precisa se encontrar entre as duas coisas, entre a muito boa defesa de antes e o muito bom ataque de agora, e ainda não conseguiu achar o seu equilíbrio, porque acho que tem um técnico que não quer ser protagonista sempre, de vez em quando ele quer marcar lá na frente, de vez em quando ele quer ter a bola, ele se sente mais confortável, entendo eu que não, mas não tem jogadores para só se defender. Esses jogadores do Atlético precisam da bola para jogar, e por isso ele fica no meio do caminho entre as duas coisas. Para esse jogo contra o Clube Bruges, o Atlético de Madrid fez 4 mudanças em relação ao time da semana passada. Saiu o Molina e o Llorente foi jogar como lateral direito. Sem a bola, ainda defendia com o Gil Simeone puxando por ali, o Llorente como um terceiro zagueiro e uma linha de 5 jogadores. No meio-campo, com a saída do Llorente do meio-campo, teve a entrada do Johnny Cardoso, entrou um jogador que foi decisivo e também assim, de boa saída e de boa marcação para o Koke ser um segundo jogador de meio-campo. Saiu o Lookman para entrar o Baena, mais uma mexida para dar mais bola no pé do que velocidade, né? Entendendo que o Atlético teria muito a bola. E entrou o Sorloth, uma decisão acertada do Simeone, né? Fez 3 gols na partida. Entrou o Sorloth para ter mais presença de área e para o Julián Álvares funcionar como segundo atacante. Saiu o Griezmann. O time que venceu o Barcelona por 4-0 e o time do 3-3 contra o Clube Bruges era um time com 4 atacantes, com Gil Simeone de um lado, Lookman do outro, Griezmann e Julián Álvares como os 2 atacantes. Na hora de atacar, esses 2 jogadores de lado atacavam muito forte e os 2 jogadores de ataque tentavam construir e tirar zagueiros da área. Funcionou muito bem contra o Barça, funcionou relativamente bem contra o Clube Bruges. E hoje era um time, basicamente, meio time mexido, que era um time para atacar mais com a bola no pé. Para que o Llorente funcionasse como um terceiro zagueiro, como o Gil Simeone funcionasse como um ala. Na hora de atacar, o Llorente era lateral, o Gil Simeone nem ficava tão preso na lateral, flutuava bastante por dentro. A mesma coisa o Alex Baena, o Ruggeri pela lateral e o Baena também circulava por dentro, com os 2 atacantes. É um time camaleônico, é um time com muitas variações, capaz de fazer muitas coisas muito bem. O problema é que fica sempre entre uma coisa ou outra coisa. Não me parece ter muito claro o Atlético de Madrid o que ele quer ser. Ele tem jogadores para querer ser protagonista e ele tem técnico para querer reagir em relação aos seus adversários. Ficou muito tempo aberta a eliminatória contra um Clube Bruges muito valente, organizado, que sabia o que queria fazer, mas ficou aberto demais para o Atlético de Madrid, que sempre esteve na frente, né? 2 gols na frente em Bruges, depois um 3-2, depois 1-0. E se não é o Oblak, a coisa podia ter ido muito mal, mas está nas oitavas de final. Eu disse na transmissão da TNT, aliás, eu queria pedir desculpa aqui, porque eu disse que o Rodrigo Mendonça é da base. Eu confundi com o Pablo Barrios, que eu estava falando que o Barrios estava machucado, e simplesmente disse uma coisa querendo dizer outra. Estava falando do Barrios, que é um jogador da base que está fora, e falei do Rodrigo Mendonça, perdão. Eu disse na transmissão da TNT que eu não quero ver o Atlético de Madrid pela frente se eu sou rival. Por acaso eu torço para o Barcelona, e o Barcelona acabou de tomar 4 do Atlético de Madrid, mas pensando em qualquer outro time. Eu tenho certeza que o Pep Guardiola com o Manchester City não quer ter o Atlético de Madrid pela frente. Tenho certeza de que o técnico do Liverpool e o torcedor do Liverpool não querem ter o Atlético de Madrid, a mesma coisa do Arsenal, a mesma coisa do Bayern de Munique, porque é um adversário capaz de te atacar muito bem, de competir fisicamente. Cara, quem é que quer ter pela frente um time que tem Oblak, que tem Ruggeri, que tem Marcos Llorente, que tem Gil Simeone, que tem Lookman, que tem Julián Álvares, que tem Sorloth? São confrontos físicos sem parar o tempo inteiro. Os caras são capazes de fazer 1 milhão de quilômetros, são capazes de jogar bem com a bola também. Isso para não falar dos 2 zagueiros, né, do Ranco e do Pubil, que são muito fortes fisicamente, bons no jogo aéreo ofensivo, do Griezmann, que é inteligente e que quando entra consegue potencializar os outros jogadores, do Koke, que quando joga capaz de ditar o ritmo do jogo e de fazer uma boa saída de bola quando o adversário quer te pressionar. É um time horrível de se enfrentar. O problema do Atlético é só a dificuldade entre ser uma coisa e ser outra coisa. Ele não é mais aquele time defensivo,
Ele não é aquele time que quase não tomava gols e que custava fazer. Hoje ele faz muitos, mas ele também toma muitos gols. E acho que no meio dessas duas coisas pode ter uma má noite e não ser o suficiente. Ou no campeonato espanhol, que ele precisa ser mais protagonista contra a classe média espanhola. Muitas vezes ele não consegue porque ele prefere reagir do que propor. Ele prefere dançar a dança dos outros do que ele mesmo colocar a sua música para tocar. E eu acho que por isso ele não tem a consistência que ele precisa essa temporada para brigar pelo título espanhol. Mas que na Copa do Rei vai ser, pelo menos para chegar na final, suficiente. Não acredito na virada do Barcelona. E na Liga dos Campeões, ou Liverpool, que para mim seria 50-50, ou Tottenham, aqui para mim seria 70-30 mais ou menos para o Atlético de Madrid. É isso, meu povo, de Atlético de Madrid, da vitória sobre o Clube Brugge, mas também um raio-x desse time, dessa versão desse time do Diego Pablo Simeone. Se vocês gostaram, dá um like aí antes de sair do vídeo para ajudar quem fez conteúdo para vocês e se inscrevam aqui também para não perder os próximos. Valeu, gente, até mais, tchau, tchau.